Olá, nós estamos começando mais uma gravação de um trabalho que nós estamos começando. Nós já estudamos Gênesis e nós estudamos sobre aquele assunto polêmico da feiticeira mais Saul, e agora nós estamos estudando o sacerdócio de Melquisedeque. Nós vamos falar sobre dízimo. Nós vamos falar sobre dízimo, que o dízimo não é da lei. Quando se fala em dízimo, as pessoas pensam, nossa, mas o dízimo é da lei de Moisés. Jesus aboliu o dízimo. Muito pelo contrário. O dízimo não é da lei, nós vamos provar isso pelas escrituras sagradas, e nós vamos usar o Novo Testamento para que as pessoas não digam que é Velho Testamento, que dízimo é Velho Testamento. Então nós vamos usar o Novo Testamento. Em Hebreus 7, nós vamos falar sobre isso. Veja os nossos vídeos anteriores, irmãos, e preste bastante atenção e analise as escrituras. Hebreus 7. O sacerdócio de Melquisedeque. Melquisedeque é Deus encarnado. Deus é espírito, mas Deus se encarnou para se encontrar com Abraão quando ele voltava da matança. Deus pode fazer qualquer coisa e assim o fez. Se encarnou e foi encontrar com Abraão depois da matança. O sacerdócio de Melquisedeque era figura do sacerdócio eterno. Veja, irmãos, é figura, é eterno. Esse sacerdote de Melquisedeque é a figura do sacerdócio eterno de Cristo. É Jesus Cristo. É Jesus Cristo aqui. Esse Melquisedeque. Então, esse sacerdote é eterno. Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, antes aqui de Jesus vir, era rei de Salém. Depois que Jesus veio, passou a ser Jerusalém. Aqui eu fiz uma escrita para os irmãos entenderem. Aqui tem Salém. Esse Melquisedeque era rei de Salém. Salém. E depois que Jesus Cristo veio, passou a ser Jerusalém. Aí mudou. Jerusalém. Salém. E, devido a Jesus, acrescentou Jerusalém. Era rei de Salém. Sacerdote do Deus Altíssimo, que era Jesus Cristo. Aqui era a figura de Jesus Cristo antes dele vir. Mas no futuro seria Jesus Cristo, que era a figura. Era uma figura daquilo que havia de vir. Por isso, o Antigo Testamento é a sombra do Novo. Isso aqui é sombra de Jesus Cristo. Esse Melquisedeque é a sombra de Jesus Cristo, até que Jesus Cristo aparecesse. Sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão, quando ele regressava da matança dos reis. Então, isso aqui é uma figura do Senhor Jesus Cristo, quando nós formos morar lá no céu, Jesus Cristo vai nos encontrar lá no céu. Porque aqui nós estamos tendo uma matança nessa terra.
matança de espíritos, matando um leão todos os dias. Quando ele regressava da matança, Abraão, quando ele regressava da matança dos reis, e o abençoou. E o abençoou. Agora, Abraão, irmãos, era do Antigo Testamento e ele veio antes de Moisés. Aqui, Hebreus 7, verso 2. Veja o que Abraão fez. A quem também Abraão deu o dízimo de tudo. Deu o dízimo de tudo. Veja, Abraão aqui, não existia a lei. Irmãos, a lei começa com Moisés. Abraão é antes da lei, Abraão é da graça. Abraão não é da lei. E que também Abraão deu o dízimo de tudo. Para muitas pessoas que dizem que Deus não pega dinheiro, Deus não precisa de dinheiro, Jesus não precisa de dinheiro. Sim, não precisa, mas as escrituras têm que cumprir. É simbólico, irmãos. Isso é símbolo. O dízimo é uma adoração. O povo dos Estados Unidos são um povo muito próspero. Por que eles são prósperos? Eles levam essa questão do dízimo muito a sério. E eles devolvem dízimos e são abençoados por isso. O dízimo é uma adoração. Por que Deus permitiu isso daqui e não permitiu lá na lei? Mostrando que isso aqui não é da lei. Que o dízimo pertence a Melquisedeque, porque ele é sacerdote. Ele necessita de adoração através dos dízimos e das ofertas. Malaquias 4, Malaquias 3 fala nisso, que te roubamos no dízimos e nas ofertas. Uma casa que não entrega dízimo, ela está sob maldição, irmãos. Deus não tem compromisso nenhum para com a casa que não devolve dízimos. O próprio Abraão aqui é o pai da fé. E ele devolveu dízimos de tudo. Primeiramente por interpretação. Rei de justiça. Aqui ele era rei de justiça. Veja, Melquisedeque pegando dízimos das mãos de Abraão. Veja, e depois também rei de Salém. Ele era rei de justiça e depois também rei de Salém, que é rei de paz. Rei de paz. Ele pegou os dízimos da mão de Abraão. Abraão fez uma adoração a Deus. Ele fez prova com esse Melquisedeque ali. E depois também rei de Salém, que é rei de paz. Veja, sem pai. Por que ele é sem pai? Porque ele é o Deus Altíssimo. Deus Altíssimo não tem pai. Sem mãe, sem genealogia, que ele não veio de ninguém. Que ele é Deus, Deus não veio de ninguém, ele é existente de si próprio. Não tendo princípio de dias e nem fim de dias, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus. Semelhante ao Filho de Deus, semelhante ao Senhor Jesus Cristo, que futuramente o Senhor Jesus Cristo viria. Então, este Melquisedeque é a parte anterior de Jesus. É a parte interior. O que é a parte interior de Jesus? É Deus. Deus é a parte interior de Jesus. E Moisés representa Jesus lá na frente, e Moisés é da lei. Então, antes da lei veio quem? Antes da lei vem Deus.
mostrando que dízimo é uma coisa espiritual e não carnal. Porque a lei ali, a lei foi carnal, lá em Levítico, foi uma coisa carnal. Aqui é uma coisa espiritual. Permanece sacerdote para sempre. Considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão, deu os dízimos dos despojos. Abraão era de Ur. Nessa época aqui não existia Israel. Dá uma impressão que os judeus vieram primeiro, mas os judeus não vieram primeiro, os judeus vieram depois. Abraão aqui, foi feito um pacto com Abraão, mais na frente seria implantado as 12 tribos de Israel, mas aqui ainda não foi implantado as 12 tribos de Israel. Considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos dos despojos. E os que dentre os filhos de Levi, aqui ele já parte para Levi. Ele explica lá na lei. Levi aqui ó, está para frente, quando começa a lei. Daqui para cima é a graça. Abraão é da graça, Abraão não é da lei. Abraão representa Deus que sacrificou o seu único filho. Deus sacrificou o seu único filho na cruz. Abraão ia sacrificar o seu único filho, Isaque. Então, Abraão é um tipo de Deus. E Isaque é um tipo de Cristo. Então, veja que Abraão veio antes da lei. Considerai, pois, quão grande era este a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos dos despojos, e que dentre os filhos de Levi recebem um sacerdócio, tem ordem, segundo a lei. Aqui já está falando aqui do sacerdote levita lá do tempo da lei, de tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenham saído dos lombos de Abraão. Mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, tomou dízimos de Abraão e abençoou, que tinha as promessas. Abraão tinha as promessas. Mas aquele cuja genealogia não é contada, que é Deus, entre eles tomou os dízimos de Abraão. Ele pegou o dízimo, sim, de Abraão, e abençoou o que tinha as promessas. Hoje o pastor representa Jesus Cristo. Jesus Cristo pegou os dízimos. E o pastor hoje pega os dízimos. Ele representa um sacerdote. O pastor aqui na terra é um representante de Deus, o representante do Senhor Jesus Cristo. E agora Jesus Cristo é o sumo sacerdote. Ele está acima, sumo. O Senhor Jesus Cristo, estando acima, pegou os dízimos. Porque o pastor hoje não pode pegar os dízimos, sendo que ele é um representante. Ele é o representante. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. Aqui Abraão é o menor, é abençoado pelo maior. E aqui certamente tomam dízimos homens que morrem.
Ali, porém, aquele de quem se testifica que vive. E para assim dizer, por meio de Abraão, que é a graça, até Levi, que é a lei, que recebe dízimos. Levi recebeu dízimos, pagou dízimos, porque ainda ele estava nos lombos de seu pai, quando Melquisedeque lhe saiu ao encontro. Levi estava nos lombos de Abraão. Nós estávamos nos lombos de Abraão. O dízimo que Abraão devolveu serviu até para nós, que nem existia ainda, hein? Os dízimos de Abraão servia até para nós que ainda não tínhamos nascido. E os dízimos que nós devolvemos hoje serve para Abraão também, que já morreu. Por isso está escrito aqui, ó, no verso 8. E aqui certamente tomam dízimo homens que morrem. Ali, porém, é aquele de quem testifica que vive. No verso 10, porque ainda ele estava nos lombos de seu pai, quando Melquisedeque lhe saiu ao encontro. De sorte que se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, aqui ele fala do sacerdócio levítico, aqui ele já passa para a lei, porque sob ele o povo recebeu a lei. Que necessidade havia logo de que outro sacerdote se levantasse, segundo a ordem de Melquisedeque, e não fosse chamado segundo a ordem de Arão? Não teria sentido nenhum. Então, pelo sacerdote levítico, não houve aqui um aperfeiçoamento, porque a lei é carnal. O judeu é um povo para o lado carnal, e nós somos um povo para o lado espiritual. Por isso que Melquisedeque recebeu os dízimos de Abraão, porque Abraão era muito espiritual. Abraão representava Deus, espírito. Antes da lei, a lei já era carnal. O povo recebeu, o povo recebeu a lei. Que necessidade havia logo de que o outro sacerdócio se levantasse, segundo a ordem de Melquisedeque? O Velho Testamento é a sombra do Novo. É a sombra do Novo. Um foi levantando. O próprio Deus foi mudando.